valores, está a minha saúde, estão tudo que eu tenho, eu coloco aos teus pés. Então eu convido você essa noite a dizer isso mais uma vez: eu quebro, Senhor, o meu vaso. E o seu vaso é o seu coração. Aquela mulher se aproximou de Jesus com um vaso de alabastro, de nardo finíssimo, fruto de economia de aproximadamente 1 ano. E ela quebra aos pés de Jesus para dizer: você vale mais, Jesus. E essa noite você pode dizer a Jesus: você vale muito mais, Senhor. Tu vales muito mais do que a minha própria vida. Tu vales muito mais do que tudo que eu tenho. O Senhor vale mais do que o meu tempo. O Senhor vale mais de tudo que eu possuo. O Senhor vale mais do que a própria vida, do que a própria igreja. O Senhor vale mais do que todas as coisas. O Senhor é o meu bem maior. Então eu quebro o meu vaso. Vamos dizer isso juntos? Eu quebro o meu vaso. Eu quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso. Eu quebro o meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Senhor Jesus, que o Senhor possa receber a nossa oração, o Senhor possa receber a nossa vida no teu altar. Que essa adoração essa noite suba como um incenso e aroma agradável ao Senhor. Que o nosso coração fale mais do que as nossas palavras. Que o nosso coração se entregue muito mais do que os nossos gestos. Senhor, que essa noite o Senhor seja honrado, glorificado com tudo que temos, com tudo que possuímos. Todos os dons e talentos, bens e valores queremos consagrar aos teus pés. Então seja honrado, porque o Senhor vale mais e a tua presença vale muito mais. É em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu queria dizer para você que está aqui essa noite: seja bem-vindo. Você não está numa igreja, você está aos pés do amado Senhor Jesus. Amém. Eu queria que você cumprimentasse a pessoa que veio essa noite também estar perto dos pés do amado. E você cumprimentasse essa pessoa que está perto de você e dissesse: seja bem-vindo, seja bem-vinda. E você que nos assiste pela internet também, seja bem-vindo. Que alegria e que privilégio poder receber você aqui essa noite. Depois que você cumprimentou o maior número de pessoas, você pode se assentar, por gentileza. Sejam bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs. Um grande privilégio poder receber vocês aqui essa noite, aqui nesse lugar. E que alegria poder receber você, principalmente que está visitando hoje pela primeira vez e que veio aqui e entrou meio: o que está acontecendo aqui? Nós gostaríamos de dar um presente para você no final da nossa celebração. Na saída, a Elise estará lá, sentada numa mesinha. É só você passar ali e falar: eu sou visitante de primeira vez, eu gostaria de retirar meu presente. Leva o livretinho que nós separamos para você, um presente especial, um CD de mensagens para você levar para sua casa e poder levar uma recordação da sua visita na nossa igreja essa noite. Bom, você já conhece a palavra, né? Que antes da ordem veio o caos e depois do caos vem a ordem. Pois é, nós estamos num caos aqui. Se você perceber, nós começamos aí uma reforma na nossa igreja em plena atividade das atuações do culto. Então, de fato, antes de ficar tudo bonitinho, antes de ficar tudo arrumadinho, mais aconchegante, mais com nível de excelência que a nossa igreja e você merece, ainda nós vamos viver alguns dias de caos aqui na nossa comunidade. Caos porque nós vamos trocar o piso com vocês aqui dentro. Então eu gostaria de pedir a você que tivesse paciência nesses dias. Nós vamos mudar algumas coisas no nosso culto nessas próximas 2 semanas, porque nós não temos como nos locomover, a entrada vai ficar limitada, os lugares ficam limitados. Inclusive na próxima terça-feira, você que é membro da nossa igreja, nosso salão social estará montado. Nós vamos deixar aqui dentro para os visitantes. A partir do momento que faltou lugar, os membros da igreja vão se direcionar ao salão social e vão assistir o culto ali, ao vivo. Estarão ali participando com as cadeiras todas posicionadas na terça-feira. Esse lugar será para os nossos visitantes e os membros da igreja vão fazer a sua parte como bons anfitriões, estarão no salão social. E eu queria pedir uma gentileza para você também, que você viesse no culto da manhã aos domingos, ou seja, que você pudesse distribuir melhor a nossa lotação, porque é provável que ainda a gente tenha que reduzir um pouquinho mais de espaço aqui na nossa igreja nesses próximos domingos. Então, no próximo domingo, venha de manhã. Tem bastante lugar sobrando ainda. Nós tivemos hoje aí cerca de 100 lugares pela manhã. Então 100 pessoas hoje aqui nos facilitaria muito pela manhã para distribuir melhor. Então domingo que vem, venha pela manhã, venha participar do culto de manhã. Nossa igreja tem 386 lugares.
Nós tiramos 40 deles para poder eliminar esse lado aqui. Então nós estamos com uma capacidade reduzida e a gente precisa distribuir nos 2 cultos para poder aconchegar bem as pessoas nesses períodos, mas vai ser só uma semana. A partir da semana que vem, na outra, já começa as coisas ficarem normais, e dentro de 2 semanas esperamos fazer a reinauguração do nosso templo, bonito, arrumado, pintado, tudo organizado, e então haverá ordem ao invés de caos, e Deus será glorificado nisso tudo, tá bom? Peço a sua paciência, a sua compreensão. Deixa eu passar outros avisos importantes, aproveitando que hoje é o primeiro domingo do mês, é o dia que nós celebramos a mesa do Senhor, a ceia. As crianças ficam conosco o tempo todo, inclusive mamães, crianças são sempre bem-vindas na nossa igreja, especialmente aquelas de colo. Trazer crianças sempre na igreja é um privilégio, uma oportunidade, mas nós sempre pedimos que no dia da ceia, que as crianças ficam aqui, que você, por gentileza, sente-se nos bancos de trás, porque ali fica mais fácil a sua locomoção. Caso o seu filho chorar, a sua filha precisar sair, você pode sair. Então vamos criando esse hábito. Não sente aqui à frente, sente lá atrás, para poder ficar mais fácil a locomoção, e as pessoas possam então ter uma celebração concentradas, e você também possa se concentrar e poder participar do nosso culto, tá bom? Outra questão, eu gostaria de falar, a Last Night dos jovens ou dos adolescentes acontecerá agora nessa quarta-feira, tá bom? Last Night terá agora na quarta-feira às 19h45, e o tema é Juntos e Shalom Now, que significa juntos, mas na superfície, falando sobre relacionamentos. Quarta-feira, pastor, não é a última quarta? Não, nesse mês vai ser a primeira. Então você, adolescente, é convidado de 12 até 17 anos para estar conosco aqui, tá bom? E você que quer ser voluntário no lanche com os adolescentes, procura o Tânia e a Isa, eles estão precisando de voluntários. Nós temos 2 dias para lanche agora, na quarta e na sexta-feira. Eles precisam de apoio e de ajuda, você pode procurá-los ali. E o nosso bazar missionário, hein? Começa agora sábado, dia 7, é isso mesmo? É, sábado, dia 7 de março, e será das 9 da manhã até as 4 da tarde, e nós queremos agradecer toda a equipe de voluntários que tem trabalhado, mas queria pensar que você pode também ser um instrumento de propaganda. Leve mais pessoas. Pode abaixar um pouquinho só para mim, leve essa propaganda, fale para as pessoas lá fora, diga, olha como é bom, como é maravilhoso, venha participar do nosso encontro, venha participar do nosso bazar, que vai ser maravilhoso, traga mais pessoas possível, e depois de segunda a quinta-feira, nós teremos aí a nossa oportunidade de participar do bazar também, só que agora das 13h30 até as 18 horas, tá bom? E os jovens vão se encontrar no próximo sábado, dia 7, com o tema O que você vê quando me vê, e você jovem é convidado para estar aqui às 20 horas, e encontro de empresários, esse aqui vai acontecer no final do mês de março, então já estou avisando para você colocar na sua agenda, especialmente você, empresário, que quer patrocinar esse evento. Lembra? Esse evento é feito gratuitamente para a sociedade, nós convidamos a associação comercial, convidamos empresários da nossa cidade, os empreendedores, e quem estará conosco é o Fabiano Zanzin. O Fabiano Zanzin esteve aqui conosco o ano passado, foi uma bênção, e nós trouxemos ele de novo, conseguimos um espaço na sua agenda, ele estará conosco no dia 27 de março, às 19h30, então você já reserva na sua agenda, e se você quer patrocinar esse evento, entre em contato com a nossa secretaria, os irmãos que já patrocinaram vão ser novamente acionados, para que a gente possa oferecer um bom coffee break, para que a gente possa custear o nosso palestrante e ter um dia com muitas pessoas para virem aqui conhecer o nosso encontro de empresários. Quem aqui veio no encontro de empresários do ano passado com Fabiano Zanzin? Levanta a mão só para eu saber. Então, foi legal ou não foi? Volta e traga alguém no dia 27 de março às 19h30. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, e quem participa da mesa do Senhor na nossa comunidade são os membros que são batizados, que fizeram o seu compromisso público com Jesus, que reconheceram que Jesus é o seu Senhor e Salvador, e fizeram dessa igreja a sua comunidade local para expressar a sua fé. Você que quer ser membro da igreja, você que quer participar da mesa conosco, quer comer do pão e tomar do cálice como família, ao final da nossa celebração, você pode passar lá com a Elise e deixar o seu nome. As inscrições estão abertas para você que deseja ser membro da nossa igreja, e eu quero convidar você a fazer isso ainda hoje, não deixar passar, porque nós vamos entrar em contato contigo, para a gente fazer a preparação, e você poder participar da nossa sala. Pastor, eu não sei como funciona esse negócio de ser membro. Venha participar do curso, e depois a gente explica certinho dentro do curso, como fará para você poder participar, se batizar e se tornar membro. Faça sua inscrição ainda hoje, na saída do nosso templo, tá bom? Outro aviso, agora é sobre dízimos e ofertas. Como eu disse para vocês, a gente vai mudar um pouquinho o sistema, não tem como a gente sair todo mundo do mesmo jeito, os corredores estão limitados, então nós vamos fazer algo hoje diferente, um pouco constrangedor, eu particularmente não gosto muito desse jeito, mas nós vamos passar pelas carreiras das fileiras com vocês, os nossos presbíteros estarão recolhendo os dízimos e as ofertas, você no seu lugar parado, será mais confortável para você não precisar sair daqui e tumultuar a frente, tá bom?
Então você que veio preparado para entregar seu dízimo, a sua oferta, você pode fazer isso com muita alegria. Você que está nos visitando, não fique constrangido. E caso a cesta passar na sua frente e você não puder ofertar nada, também não fique constrangido. Deixe Deus tocar o seu coração e fique em paz para aproveitar a celebração dessa noite. Numa próxima oportunidade você também terá a chance de ofertar e de participar conosco. Vamos colocar em pé, queridos? Enquanto nós cantamos essa canção, os presbíteros estarão passando pelos corredores, estarão recolhendo seus dízimos e as suas ofertas. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Mais uma vez, só as vozes, esse nome santo, Jeová. Yeah.
Amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de louvor, por esse tempo. Nós estamos com uma série de mensagens que começa hoje, que tem por título As Últimas Palavras. Eu não sei o que você diria se hoje fosse o seu último dia de vida. Pode passar para mim isso? O que você diria se hoje fosse o seu último dia de vida? Quais palavras você escolheria? Quais palavras você diria? Que frases você postaria talvez no seu Facebook? Ou que imagens você escolheria colocar no seu Instagram? Se hoje fosse o seu último dia, você não agiria de uma maneira intencional? Ou você deixaria o dia no acaso? Você levantaria e falaria: bom, hoje é meu último dia, o que acontecer, aconteceu. O que vier, veio, e o que surgir, surgiu. Você teria essa atitude, essa ação de fazer isso imediato e deixar as coisas como são, se hoje fosse o seu último dia? Pois bem, imagine na vida de Jesus. Ele teve o seu último dia sobre a face da terra enquanto o Filho de Deus encarnado. Na pessoa do Messias, que estava colocado na cruz do Calvário, ele sabia que algumas poucas horas ele teria naquela cruz pendurado, aproximadamente 3. Ali estava Jesus naquele momento, agonizando de dor, em sofrimento total, já em total escárnio diante dos zombadores que estavam aos pés da cruz, os soldados romanos, os judeus religiosos que rilhavam os dentes contra ele. E Jesus escolhe 7 palavras para serem ditas nos seus últimos suspiros. Então eu tenho certeza que essas palavras não são palavras que são colocadas ao acaso, não são palavras que são colocadas sem propósito, mas são palavras postas ali com intencionalidade. Jesus diz 7 palavras. Aliás, a palavra 7, ou o texto, o número 7, é muito importante nas Escrituras. Já parou para perceber? Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Naamã pulou no rio Jordão 7 vezes para ser curado. Josué sitiou Jericó e circundou Jericó o tempo todo por 7 vezes. Ou seja, a palavra 7, ela tem um significado de completo, de total. Quando Jesus diz 7 palavras nas Escrituras, diz que ele completou tudo que ele gostaria de deixar de ensinamentos nessas últimas horas de vida e nesses últimos suspiros. Olhar cada uma dessas palavras vai trazer muita riqueza para nós nessas semanas que se seguem. Durante 7 domingos nós vamos ouvir o que Jesus disse e por que ele disse e por que ele escolheu essas palavras justamente nos últimos minutos da sua vida. Então eu convido você a não perder nenhuma delas e além disso se preparar, porque a palavra está consumado, que é a última palavra que Jesus usa na cruz do Calvário, e Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ela vai terminar lá na ressurreição de Cristo, e será o nosso domingo da ressurreição, já com a nossa igreja pronta, reformada, se Deus assim permitir, mas nós teremos aqui um final de semana maravilhoso, porque teremos uma atividade especial nos dias de ressurreição, na sexta-feira, no sábado e no domingo. Então essa série de mensagens ela é intencional. Serão as 7 palavras de Jesus na cruz, os 7 últimos suspiros do Mestre falando, e depois encerraremos com o culto da ressurreição, que será um privilégio. Quais são as 7 palavras que Jesus disse? Vamos dar uma olhadinha nelas? Pode passar por gentileza. A primeira palavra: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Diante do sofrimento, diante da zombaria e do escárnio, Jesus olha para os soldados e diz: Pai, perdoa cada um deles, porque eles não sabem o que fazem. Vamos saber disso provavelmente no domingo do dia 14, que nós teremos aqui um pregador convidado, e domingo dia 15, e convido você a estar aqui para ver o que significa Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A outra palavra que Jesus disse na cruz do Calvário também é: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lembra os 2 ladrões? Um se arrepende e se converte, e o outro continua zombando e escarnecendo, e Jesus diz para aquele outro criminoso: você tem uma promessa, hoje comigo estará no paraíso. A outra palavra que Jesus disse, a terceira delas, é: mulher, eis aí o teu filho. Filhos, eis aí a tua mulher. Quando Jesus está na cruz, ele se preocupa com Maria e com João. Ele diz para o João: aí está a sua mãe, e mulher, aí está o seu filho. Ou seja, por que será que Jesus fala para João que agora Maria é a mãe dele? E fala para Maria que João agora é o filho dela? Qual é o sentido disso? Por que Jesus se preocupou com tal detalhe? A quarta palavra é: meu Deus, por que me abandonaste? Por que o Senhor me deixou sozinho? Por que o Senhor me deixou desamparado? Jesus dizendo na cruz. A quinta palavra é: tenho sede. Uma palavra curta e breve,
que tem um significado muito interessante que nós vamos aprender aqui. A sexta palavra é também curtinha, e que talvez seja a palavra mais importante do cristianismo, porque é a palavra que diz está completo, está consumado, a palavra grega tetelestai, e nós vamos ouvir sobre ela aqui, e vamos descobrir o que significa estar completo, estar pleno, estar totalizado. E por fim, a última palavra que nós vamos aprender é: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A palavra que hoje eu gostaria de conversar com você e pensar, é a palavra aqui, a do meio: Deus meu, por que me desamparaste? Por que será que Jesus disse isso? Ora, se Jesus disse uma palavra como essa, é muito conflitante para o nosso coração, e é muito desagradável, porque nós ouvimos falar que Deus é o Deus que não desampara. Ele diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei. A palavra de Deus diz em Isaías 49, versículo número 15, que pode uma mãe se esquecer do filho que ainda acabou de nascer, e ainda mama no seu seio? Não, se essa mãe se esquecer, eu todavia jamais me esquecerei de ti. A palavra de Deus diz no Salmo 23, 4, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu jamais te deixarei, eu jamais te desampararei. Jesus disse aos seus discípulos antes de subir ao céu, em Mateus 28, ele disse: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A promessa de Jesus e do Pai é que Ele nunca nos deixaria e nunca nos desampararia. Agora eu faço uma pergunta para você: esse Deus é confiável? Um Deus que deixa não os seres humanos, porque Ele prometeu estar com os seres humanos, mas deixa o seu Filho na cruz do Calvário desamparado. É um Deus confiável? Quando Jesus exclama, e quando Jesus coloca para fora um desabafo de dor, dizendo: meu Deus, porque a gente pensa que essa palavrinha foi mais ou menos assim: meu Deus, por que me desamparaste? Não, a Bíblia fala que ele exclamou, que foi um grito, foi um gemido da sua alma, como se estivesse rasgando o seu coração. Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? É um grito, é um gemido da alma, do coração colocado para fora. Eu pergunto para você: esse Deus é confiável? Um Deus que deixa o seu filho exposto à vergonha e desamparado na cruz, ao ponto do próprio filho dele dizer: eu me sinto totalmente só e abandonado e solitário agora. Por que Jesus disse essa palavra? Porque ou nós estamos crendo num Deus que desampara, ou nós estamos entendendo errado as palavras de Jesus. E é sobre isso que a gente precisa conversar. Qual é o princípio por detrás da palavra e do termo: meu Deus, por que me desamparaste? Para a gente entender, a gente precisa voltar um pouquinho mais na história. A gente precisa pular para trás de Jesus, mais ou menos uns 4.000 anos. E a gente precisa chegar lá no Jardim do Éden, na criação do primeiro homem e da primeira mulher. Tudo ia muito bonito, tudo ia muito belo, tudo ia muito maravilhoso. Mas nós precisamos lembrar de que no momento exato onde Deus cria o ser humano e lhes dá uma ordem, eles escolhem voluntariamente a desobediência e escolhem voluntariamente a rebelião. Por isso que eu digo, pode passar por gentileza, a cruz do Calvário, ela tem uma origem. E a origem dela está relacionada no contexto de Mateus capítulo 27. Você quer ler comigo? Vamos lá? Diz assim, Mateus 27, versículo 35, você pode acompanhar na sua Bíblia, e nós vamos ler juntos no telão, se você assim o quiser. Depois de crucificarem, dividiram as roupas dele, tirando sortes, e sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima da sua cabeça colocaram um escrito, a acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Pulando alguns versículos, indo direto ao que nos interessa agora, pode passar por gentileza. E hoje houve trevas sobre toda a terra. No meio do dia, às 3 horas da tarde, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando a Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em um vinagre, colocou numa ponta da vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. No meio desse momento, Jesus diz: Pai, por que me desamparaste? O Calvário é o lugar que mostra uma origem. Qual origem é essa? Pode passar por gentileza? A origem do nosso pecado. Jesus só está na cruz do Calvário por causa do nosso pecado e da nossa rebeldia. Jesus não foi para lá apenas para fazer uma comoção nacional do judaísmo. Jesus não foi na cruz do Calvário apenas porque os religiosos intentaram contra ele. Jesus não foi levantado no madeiro porque ele contrariou o sistema político e governamental da época.
Jesus estava no madeiro por causa do seu pecado e do meu. Tem muitas pessoas que dizem: quem foi que crucificou Jesus? Foram os judeus? Foram os romanos? Não, queridos, quem crucificou Jesus fomos nós. O nosso pecado colocou o mestre naquele lugar. Quando o primeiro casal se rebela, a separação acontece imediatamente, e o pecado vem então tomar conta do ser humano. Você sabe disso, pecado é separação. Isaías 59, versículo 1 diz, Deus falando a respeito do seu povo: eis que os meus ouvidos não estão surdos para que não possa te ouvir, e nem as minhas mãos encolhidas para que eu não possa te salvar, mas os vossos pecados fazem divisão entre mim e vós, e as vossas transgressões encobrem o meu rosto de vocês, para que eu não os escute. O que nos separa de Deus, o que nos afasta de Deus, é o nosso pecado, que já aconteceu lá no Jardim do Éden. O ser humano, depois que pecou, é expulso da presença de Deus, é afastado do seu Criador, e o pecado faz uma ruptura entre a conectividade do coração humano com o seu próprio Criador. Então nós deixamos de ser filhos, e deixamos de ser filhas, e passamos a ser criaturas desconectadas e distantes, alheias ao Criador. A maldade então faz parte do nosso coração, e a inclinação para o erro começa a ser algo natural para a sua vida e para a minha vida, ou não é? Estou falando alguma mentira aqui? Porque se Paulo, o homem mais precioso depois de Jesus, que pisou na terra, falou e exclamou em Romanos capítulo 7, versículo 22 ao 25, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer é esse que eu faço. Miserável homem que eu sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Se Paulo, que é o Paulo, disse isso, quem sou eu? A inclinação para a maldade, a inclinação para o erro, a inclinação para o pecado é algo natural para você e para mim, fruto da nossa separação do Criador, fruto do pecado que habita em nós. É só você olhar para uma criança, queridos. É natural a propensão ao erro, é natural a propensão para a falha, é natural a propensão para a maldade. Deixa eu perguntar uma coisa para você que tem filhos pequenos. Quando você vai educar o seu filho pequeno, você precisa ensinar ele a ser malvado, egoísta. Por exemplo, seu filho está lá com um carrinho na mão, a outra criança quer o carrinho, você vai lá para o seu filho e fala assim para ele: não empresta o carrinho, hein? Se você emprestar o carrinho, você vai apanhar. Não empresta o carrinho, seja egoísta, narcisista, você tem que ser orgulhoso, você não pode entregar carrinho para ninguém, não seja generoso, aprenda uma lei desse mundo, seja egoísta. É isso que você ensina para o seu filho? Não, você vai lá e fala: pelo amor de Deus, empresta esse carrinho, para de ser tão egoísta, por favor, entrega, amanhã a gente pega de novo, a mamãe compra outro para você, mas dá o carrinho para esse menino, não está vendo que ele quer brincar também? Por causa da inclinação à maldade, está no nosso DNA, um projeto de vida estabelecido e estruturado pelo pecado. Foi o Billy Graham que disse: todo homem nasce de costas para Deus, e só a conversão o faz ficar de frente com Deus novamente. E é verdade, irmãos, todos nós em Cristo estamos fadados ao fracasso, estamos fadados à nossa luta contra o pecado, a sucumbir. A gente não vence, nós não conseguimos superar o pecado em nós, não tem como. Você pode ter uma boa moralidade, você pode ter um bom comportamento, ser um pai exemplar, um marido de bem, um filho obediente, mas ainda assim você não consegue comparecer diante do seu Criador por causa do pecado, porque pecado é a nossa rebelião natural, nosso estado constante diante de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que nós somos filhos da desobediência, estamos mortos dos nossos delitos e pecados sem Jesus. Sabe o que você e eu somos sem Cristo? Filhos da desobediência. Sabe o que isso significa? O que é um filho da desobediência? É um filho da rebeldia. Há um muro de inimizade entre nós e o nosso Deus, queridos. Romanos capítulo 5, versículo 10 diz que nós somos inimigos de Deus. Sem Cristo, pode fazer boa ação, pode entregar sopão, pode ser uma pessoa exemplar, pode ter um alto padrão moral, mas sem Cristo, sabe o que a gente é na melhor das hipóteses? Na melhor da melhor, nós somos inimigos de Deus. Você sabe o que significa a palavra inimigo? Alguém que está em oposição voluntária e intencional contra alguém. Ser um inimigo é se colocar em oposição, e nós, o nosso estado de pecado e separação do Criador, nós somos inimigo de Deus. E como resolver isso, irmãos? Não é vindo na igreja, não é sendo pessoas exemplares, só tem um jeito de resolver isso, é o propósito da cruz. E é o segundo momento. A origem do Calvário é porque Jesus precisou ir lá por causa do nosso pecado. O segundo é o propósito, pode passar para mim. O segundo é o propósito da cruz, porque Ele quer nos restaurar.
Ele não nos deixa lá, Ele não nos deixa no pecado, Ele não nos deixa no lamaçal. Por isso que a cruz veio, o Filho de Deus levantado no madeiro e no Calvário, é o propósito de Deus de vir ao nosso encontro, é o propósito de Deus de nos alcançar, de nos achar, de nos abraçar e de dizer: eu quero me reconectar com você. O propósito da cruz é nos ligar novamente. Então Cristo morreu pelos nossos pecados, sim, morreu pelos nossos pecados para que nós pudéssemos ser reconectados a Deus. Ele criou o caminho, Ele criou a ligação de volta com Deus. Portanto, o Calvário é o resultado do nosso pecado, mas também é o plano de Deus para que a gente pudesse voltar ao nosso estado de Éden, ao nosso estado de conexão divina, ao nosso estado com conexão com o nosso Pai Celestial. É só você olhar João capítulo número 14, versículo 6. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha que palavra linda e maravilhosa. Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho foi trilhado, o caminho foi reconectado, o caminho foi traçado, sabe por quem? Por Jesus. Não pelas nossas obras, não pelas nossas práticas, não pelo fato de estarmos numa igreja, e nem pelo fato de sermos pessoas boas, mas pelo fato de Jesus ter morrido na cruz. Nós temos agora acesso ao Pai, temos ligação ao Criador. O propósito da cruz era nos reconectar. João capítulo 1, versículo 12. E todos quantos o receberam, Jesus, foram feitos, sabe o quê? Não criaturas, mas foram feitos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que o muro de inimizade foi rompido conosco. Quando Jesus morreu naquela cruz, o Deus se voltou a favor do ser humano, Deus se voltou à sua criatura, e Deus começou a chamar essa criatura de filho e de filha. E você está aqui por causa do propósito da cruz, por causa do projeto de Deus na cruz. Quando o homem e a mulher pecaram, sabe o que aconteceu? Deus já havia estabelecido o plano da cruz. O que você acha? Vou fazer uma pergunta bem sincera para você. Você acha que Deus criou Adão e Eva, fez o homem do barro, a mulher da costela, deu sopro de vida sobre eles, e aí colocou no jardim e disse: fiquem por aqui, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, certamente morrerão. Aí o ser humano vai lá e desobedece. Aí Deus reúne o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa assembleia solene e diz: rapaz, e agora, o que a gente vai fazer? Acabaram de pecar, eu quero ter o ser humano comigo, mas agora ele ficou imundo, a nossa santidade não pode estar agora com a sujeira deles. O que nós vamos fazer? Será que Deus ficou desesperado com esse ato? Sabe por que não? E eu tenho certeza que não. Porque Paulo diz aos Efésios que o Cordeiro de Deus já tinha sido sacrificado antes da fundação do mundo. Jesus já tinha sido colocado na cruz do Calvário antes de Deus colocar o homem sobre a terra. Deus saberia que o homem trairia, Deus saberia que o homem desobedeceria, e mesmo assim o seu amor maravilhoso e a sua liberdade transferida a nós, nos deu a condição de dizer sim ou não à sua obra, de sim ou não ao seu coração. Então Deus já havia preparado, Deus já havia objetivado a cruz do Calvário muito antes de criar o homem e a mulher. Então a cruz é o propósito de Deus para nos colocar de volta no Éden, a proposta de Deus e o propósito de Deus de nos colocar de volta em relacionamento pessoal com Ele. A origem da cruz: Jesus morreu não para impactar a sociedade e nem para deixar um ambiente de comoção nacional. O propósito da cruz não foi apenas para que a gente pudesse usar um amuleto e ter algumas imagens de escultura colocado Jesus no Calvário ou na cruz para que ficasse bonito o ambiente. O propósito da cruz era nos reconectar a Deus. E esse propósito foi cumprido? Bom, ao que tudo indica, pelas frases de Jesus, o Calvário teve um grande efeito. E é sobre isso que eu queria falar agora em terceiro e último lugar. A cruz tem ali o seu propósito, mas também agora tem os seus efeitos. Quais são os efeitos da cruz? Quais são os efeitos da cruz? Os efeitos, posso citar alguns deles? Os efeitos estão registrados em Efésios capítulo 2, versículo 13. Diz assim: vocês que antes estavam longe, agora foram trazidos para perto, mediante o sangue de Jesus Cristo. Eu acho demais esse texto, porque quem foi que trouxe a gente para perto não foram nossas escolhas e não foi o nosso bom comportamento. Quem trouxe a gente de volta para Deus foi o sangue de Jesus Cristo. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 diz assim:
Vocês não foram comprados com ouro, prata ou pedras preciosas, mas vocês foram comprados mediante o precioso sangue de Jesus Cristo. Nós agora fomos reconduzidos à presença de Deus. Esse texto que eu li com vocês, Mateus capítulo 27, logo em seguida vai dizer, sabe o quê? Que o véu do templo, quando Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, rasgou-se o véu, e o véu se separou em dois dentro do templo. Sabe o que era o véu? O véu era a separação do templo entre o sacerdote e o sumo sacerdote. Os sacerdotes poderiam entrar todo ano dentro do santo lugar, mas o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano no santo lugar. Quando o véu se rasgou, que era o único tecido que separava o santo do santíssimo lugar, Deus comunicou à humanidade: vocês são bem-vindos. Vocês são sacerdotes do meu coração. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 diz: vocês são sacerdócio real, povo santa, geração eleita, povo adquirido. Ou seja, nós temos o direito de ministrar ao coração de Deus. Nós não precisamos mais de mediadores. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 2 que nós não temos outro mediador no mundo que não seja Jesus Cristo. Não, irmãos, eu não preciso de imagem, de escultura para mediar minha oração a Deus. Eu não preciso de um grande pastor, um grande apóstolo. Eu não preciso de um grande intercessor. Eu preciso apenas do meu coração, da presença de Jesus. Ele é o caminho, Ele me leva a Deus, Ele rasgou o véu. Então nós temos o direito de ministrar o coração de Deus. Nós temos o dever de acessar o lugar do coração de Deus, porque é uma garantia nossa, é um direito adquirido pela cruz. Você entende isso? Você e eu somos convidados para estar na presença de Deus. Você e eu somos convidados para ministrar o coração de Deus. Nós somos sacerdotes. Não, eu só estou aqui, irmãos, por causa da minha diferença de posição. Eu tenho uma função diferente do que você. Eu sou pastor e minha responsabilidade hoje é ministrar a palavra. Mas isso não me muda diante de Deus, porque você também pode ministrar o coração de Deus. Você também pode interceder pelo seu filho. Você também pode adorá-lo. Você também pode agradá-lo. Você também pode orar a Ele. Você pode ter comunhão com Ele. Você não precisa de uma igreja como essa para você ter comunhão com Deus. Você pode ter no seu trabalho. Você pode ter na sua sala. Você pode ter dentro do seu carro, no trânsito. Você pode ter comunhão com Deus, porque o véu se rasgou, irmãos. Nós não podemos ser crentes dependentes de culto para ter experiência com Deus. Eu não posso ficar dependendo de igreja, ou de cultos, ou de pastores, para eu ter uma experiência com Deus. Irmãos, eu gosto de eventos, acho legal. Nós tivemos um último aí agora essa semana, que foi o Despertai. Evento maravilhoso, presença maciça, presença de Deus tremenda nesse lugar. Mas eu me preocupo com gente que se move de evento em evento, com gente que se move de programa em programa. Meu irmão, o véu se rasgou, a presença está acessível. Eu posso me achegar à presença de Deus. Oi pastor, mas eu não sei orar. Você é filha, e quando você é filha, você pode falar com o pai. Pastor, mas eu não sei como me comportar. Você é filho. Na casa do pai a gente não tem aquelas como é que a gente fala? Aqueles pudores, aqueles escrúpulos. Na casa do pai a gente fica à vontade. Quando eu vou visitar meu pai e minha mãe lá na casa deles, eu abro a geladeira. Eu sento no sofá e coloco o pé em cima do sofá. Eu não preciso pedir licença para ir ao banheiro. É a casa do meu pai. Mesmo que eu não esteja lá já há um bom tempo, eu tenho a intimidade de chegar na casa dele e ficar à vontade. Eu pergunto para você, quantos de nós temos esse efeito na nossa vida? Irmãos, a origem é que nós estávamos em pecado. O propósito é que a gente fosse reconectado com Deus. E os efeitos é que isso realmente aconteceu, e nós podemos acessar o coração de Deus onde estivermos, como estivermos, porque nós não vamos a Deus pela nossa obra, nós não vamos a Deus pela nossa santidade, nós vamos a Deus através de Jesus. Você pode estar se sentindo cheio de pecado aqui essa noite. Você pode estar se sentindo sobrecarregado de mazelas na sua vida. Mas eu posso te dar uma boa notícia? A boa notícia é que se você orar ao Pai, através de Jesus, o Pai escuta a sua oração, porque Ele não vê você pelos seus pecados, Ele vê você pelos olhos de Jesus agora, é diferente. O efeito da cruz é que eu tenho acesso garantido à presença de Deus, acesso garantido. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4, versículo 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, com confiança. Sabe que a palavra confiança é com ousadia, com ousadia. Cheguemos com confiança e ousadia na presença de Deus, a fim de encontrarmos socorro e acharmos misericórdia em ocasião oportuna. Irmãos, é uma garantia sua e minha. Nós podemos ir à presença de Deus na convicção de que Ele vai nos receber. As portas estão abertas, seu coração está ansioso por nos achar. E sabe qual é a garantia que nós vamos estar lá? Sabe qual é a garantia que Ele nos recebe? O seu Filho Jesus.
Então, eu quero contar uma ilustração aqui para ver se te esclarece um pouquinho melhor. A garantia que você tem de chegar à presença de Deus não é a sua beleza exterior e nem sua moralidade. A garantia que você tem para chegar e conversar com Deus é a pessoa de Jesus. Suponhamos que eu queira visitar o nosso presidente Jair Bolsonaro. E aí eu falo, bom, para visitar o presidente a gente precisa estar com uma roupa mais elaborada. Então eu coloco meu terno, lustro os meus sapatos e penteio o meu cabelo. Penteio no bom sentido, dou aquela lustrada no cabelo. Ajeito, faço a barba lisinha, organizada. E falo, bom, se eu preciso visitar o presidente, eu preciso estar a caráter para que isso aconteça. Terno alinhado, barba feita, perfumado, uma pessoa de um grande estilo e vestida a rigor para o momento que pede, para a ocasião que pede. Mas no meio do caminho eu falo, eu não posso chegar lá para o presidente Bolsonaro sem pelo menos uma lembrancinha, não é verdade? Então eu passo numa padaria e compro umas broinhas de leite ninho assim para ele, porque ele gosta disso também, provavelmente, né? Quem não gosta? Aí eu compro umas coisinhas lá, levo uns quitutes para ele, faço uma marmitinha e peço para embrulhar com carinho, porque é para o presidente. Chego lá no Palácio do Planalto e tem a cancela e tem o segurança com aquele foninho e ele está posicionado para me receber. Eu chego com confiança, irmãos, chego com confiança, porque eu estou bonito, estou elegante, ainda estou levando uma lembrancinha, uns docinhos para o presidente. Chego para ele e falo, vim visitar o presidente Jair Bolsonaro. Ele fala, o seu nome, por gentileza? Eu disse, Denis Vicentim. Aliás, pastor Denis Vicentim, lá da IPI de Sertanópolis. Trouxe um abraço para o Jair Bolsonaro e toda a igreja de Sertanópolis. Aí o camarada olha na lista e fala, eu quero lhe pedir perdão, mas o seu nome não consta na lista. Eu digo para ele, não rapaz, deve ter algum erro, olha como eu estou bonito, olha o que eu trouxe para o Jair, vamos fazer o seguinte, me deixa entrar, eu levo o presente para ele, e eu volto logo em seguida, é coisa rápida. Ele fala assim, qual é o seu nome? Eu digo, Denis Vicentim. Ele vai lá e olha na lista e fala, perdão, mas eu não posso autorizar a sua entrada, o seu nome não está na lista. Não adianta eu estar bonito, não adianta eu estar elegante, não adianta eu trazer bagagem, não adianta eu trazer benfeitorias, não adianta eu trazer quitutes, porque se o meu nome não está na lista, eu não sou recebido. O mesmo acontece na minha vida com Deus. Não tem como eu ser recebido com Deus só porque eu vou à igreja. Não tem como eu ser recebido por Deus só porque eu me visto como crente, só porque eu falo como crente. Eu tenho que ter o coração convertido. Eu tenho que passar pela origem da cruz, eu tenho que passar pelo propósito da cruz, eu tenho que viver os efeitos da cruz. Porque se eu chegar na porta celestial, o Senhor vai falar, muito bem, você está bonito, está elegante, mas onde está o ticket? Quem te autorizou a chegar aqui? Aí eu vou dizer, quem me deixou chegar aqui foi o nome de Jesus. Seja bem-vindo então. Queridos, eu entro nesse lugar do céu, eu entro na presença de Deus, não porque eu posso, mas porque Jesus fez isso por mim, pelos méritos dele na cruz. Então essa certeza, essa confiança eu posso ter, eu vou com ousadia a Deus dizendo, Deus, meu nome está na lista, hein? Eu posso entrar e ter um tete a tete com o Senhor, eu posso ter uma audiência com Deus do universo, eu posso ter uma audiência com Deus Todo-Poderoso, porque o meu nome está na lista. Eu posso conversar com Ele como quem conversa ao seu amigo, porque o meu nome está na lista, não porque eu mereço, não porque eu sou bom, não porque eu tenho méritos, mas porque Jesus me salvou. Essa é a minha alegria, essa é a minha confiança, por isso que eu participo de uma mesa como essa. Não são pelos meus méritos, eu participo como do pão, eu bebo do cálice, porque eu posso fazer isso por meio de Jesus Cristo. Ele, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, deu a cada um dos seus discípulos dizendo, esse é o meu corpo que é dado por vós, comam dele todos e façam isso em memória de mim. Depois de terem ceado, Jesus também toma o cálice e dá a cada um dos seus discípulos dizendo, esse é o cálice da nova e eterna aliança, façam isso todas as vezes que o beberem dele, em memória de mim. Ou seja, o pão e o cálice me colocam à mesa, e o que é a mesa, irmãos? Comunhão com Deus, comunhão com Deus, e eu tenho acesso à presença do Criador, porque os efeitos da cruz estão sobre mim, porque os efeitos da cruz me conectaram à presença do Criador. Então, eu volto novamente à pergunta inicial. Eu volto novamente. Meu Deus, pode passar por gentileza. Por que me desamparaste? Afinal, por quê? Por que Jesus disse essas palavras? Porque até agora a gente não respondeu. É um Deus confiável, irmãos? Um Deus que desampara o seu próprio filho na cruz? Por que Jesus diz essas palavras? Por causa da origem, do propósito e dos efeitos do Calvário. Naquele momento em que Jesus estava na cruz, foi a primeira vez em toda a eternidade. Eu não sei como é que você vai medir isso, porque esses dias o meu filho perguntou assim para mim, pai,
de onde veio Deus? Aí ele fez a pergunta mais difícil ainda: quando Deus nasceu? E essa é aquela pergunta que a gente não quer ouvir, não é verdade, Heitor? É a pergunta difícil de responder: de onde veio Deus e quando Deus nasceu? E Jesus, desde toda a eternidade, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, desde toda a eternidade, Jesus nunca havia experimentado o pecado, nunca havia experimentado a mancha da culpa. A sua comunhão na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre foi perfeita e plena. Ele pisou sobre a face da terra e andou como homem justo e bom. Jesus nunca pecou, Jesus nunca falhou, Jesus nunca transgrediu, nunca tropeçou. Mas na cruz do Calvário, por alguma razão, ele se tornou sujo. Na cruz do Calvário, por alguma razão, ele se tornou imundo. Na cruz do Calvário, por algum momento, ele se tornou asqueroso a Deus. E então ele sentiu pela primeira vez desde toda a eternidade, ele sentiu a ruptura no seu relacionamento com o Pai. Pela primeira vez em toda a eternidade, Jesus sente o peso do pecado e sente a desconexão que o ser humano viveu desde o Éden. Pela primeira vez, Jesus está na condição de pecador. Pela primeira vez, ele sente a distância do homem com Deus e diz: Deus, é isso que os meus filhos e filhas sentem. Jesus nunca havia sentido isso, queridos, mas pela primeira vez o pecado toma. Isaías 53 diz que Ele tomou sobre si os nossos pecados e foi feito nele, Ele tomou sobre si os nossos pecados e foi feito nele todo o nosso julgamento, para que nós pudéssemos ser absolvidos. Jesus tomou o nosso pecado. Agora você entende porque Ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Porque o santo se fez imundo, o inocente se fez transgressor, o limpo se tornou sujo, por amor a você e a mim. Jesus sentiu o peso do desamparo e do abandono, porque foi a primeira vez e a única que Ele sentiu o pecado na sua vida. Eu não sei por quantos milésimos de segundos, eu não sei por quantos minutos, mas o fato é que em algum momento o coração de Jesus foi rasgado pela ausência de Deus, foi rasgado pela ausência da presença do Pai. Em algum momento a divindade foi manchada pelo pecado, e Ele sentiu a podridão, a dor. E a Bíblia fala que Ele não morreu pelos pecados de um, Ele morreu pelos pecados do mundo inteiro. Então, além dos pregos que doíam sobre as suas mãos e os seus pés, a cruz que doía sobre a sua fronte, nós tínhamos naquele momento a dor do pecado de toda a humanidade concentrada sobre a vida de um homem, o Filho de Deus, que sempre foi justo e salvador. Então eu pergunto para você essa noite, para encerrar: não seria Jesus merecedor de uma resposta melhor da nossa parte com Ele? Um relacionamento mais profundo, mais sincero e mais intenso com Ele? Nós não deveríamos aproveitar mais esse acesso aberto, esse caminho proposto para o nosso coração, para a gente poder ter mais relacionamento com o Papai? A gente não pode experimentar mais de Deus, irmãos? Jesus não mereceria uma resposta melhor do nosso coração, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu quero ter uma comunhão íntima, porque o Senhor já pagou todo o preço por mim, agora eu quero desfrutar dos efeitos. Se você ainda está em dúvida, dizendo: será que Jesus foi pecador por algum momento? Será que Jesus experimentou o pecado sobre nós? É só você ler Isaías 53, mas eu trouxe 2 textos para você, para tirar qualquer tipo de dúvida, de pensar que essas palavras podem significar uma outra coisa senão o pecado nosso sobre ele. O primeiro texto é de 2 Coríntios capítulo de número 5, versículo de número 21, que diz assim: aquele que não conhecia o pecado, se fez pecado por nós. Jesus não conheceu o pecado, e num momento Ele se tornou o próprio pecado por nós. Se tornou, para que em Cristo a gente fosse feito justiça de Deus. A nossa sujeira passou para Ele, para que nós pudéssemos ficar limpos. E o segundo texto é de Gálatas capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Aquele homem na cruz do Calvário, o Deus Todo-Poderoso, se tornou maldito por sua culpa e por minha culpa. Porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro, é maldito aquele que morre numa cruz como criminoso. E Jesus se fez maldição, se fez pecado, se fez sujeira por você e por mim. Por isso Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Eu acho que Ele mereceria uma resposta melhor da sua parte e da minha parte, quando a gente fosse participar dessa mesa essa noite. Então eu convido você, no nome do Senhor Jesus, enquanto os presbíteros vêm aqui à frente, a refletir sobre o seu processo de participação da mesa do Senhor. Que você hoje possa dizer sim a Cristo. E você que não vai participar da mesa, porque ainda não é batizado, e porque ainda não é membro dessa igreja, eu quero convidar você: seja membro.
Venha participar da mesa. Diga sim. O que você tem a perder com isso? Com esse grande presente que Jesus trouxe para você? O que você tem a perder, meu irmão e minha irmã? Feche os seus olhos, por gentileza. Pode diminuir as luzes agora. Eu quero que você tenha o seu tempo com Deus para você poder participar dessa mesa. Converse com o Senhor. Enquanto nós ouvimos essa canção, converse com o Senhor. E diga para o Senhor: Senhor, eu quero responder à cruz. Eu quero viver os efeitos. Eu quero experimentar o melhor do Senhor na minha vida. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos. Mas você que vai participar da ceia do Senhor, você se coloque em pé, os nossos presbíteros estarão entregando para você. Segure o pão e o cálice contigo, nós vamos participar juntos aqui. E à medida que você receber, você se assente, para que a gente saiba quem já foi ministrado com os elementos. E a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Se você pegou, pode se assentar, para a gente poder saber quem já foi ministrado. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua
Vamos colocar em pé mais uma vez, queridos, para que possamos participar juntos desses elementos. Você pode pegar o pão vivo que desceu do céu, que é o Cristo nosso Senhor, no seu coração, simbolizado através desse elemento. Vamos comer juntos. Vamos tomar o cálice que nos dá acesso e garantia à eternidade. Senhor Jesus, que privilégio poder participar da mesa do Senhor e saber que essa graça, que para nós é de graça, custou tão caro para o Senhor. Só é graça e de graça porque alguém pagou por isso. E nós agradecemos porque a nossa origem realmente é pecaminosa, mas que o propósito do Senhor de nos reconectar e de nos criar uma ponte de novo contigo, nos dá acesso aos efeitos de uma salvação tão maravilhosa. O que vai ser de nós se desprezarmos tão grande salvação? Que os teus filhos e filhas que ouviram essa palavra essa noite possam saber que não podemos desprezar o que o Senhor fez por nós, porque foi feito por alto preço, alto valor, e assim nós cuidaremos dessa joia preciosa, que é a tua graça em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Eu quero, antes de você sentar, ou de a gente terminar, eu queria chamar a Lorena e a família dela que viesse aqui à frente. O conselho pode continuar comigo, pode continuar aqui, por favor, nós vamos orar juntos. A Lorena está aqui hoje de uma maneira especial, porque nós iremos enviá-la para Jocum. Ela vai participar do treinamento, Escola de Treinamento e Liderança, ETED, lá na região de Cuiabá, no Mato Grosso, e ficará lá por cerca de 5 meses, para ter 3 meses de teórico e depois 2 meses de ação prática. Nossa igreja tem investido nessa área missionária, e nós queremos lembrar que você, quando deposita aquele valor, você está ajudando a gente a manter sonhos missionários no campo, e também mais jovens aqui conosco, para que a gente possa enviar. Lorena é a segunda que estará indo da nossa igreja, e nós sonhamos em enviar muitas pessoas para o campo, para poder ter essas experiências. O conselho da igreja tem uma atitude muito interessante, de financiar parte de todo o processo de treinamento da Jocum. Então nós, em parceria com a família da Lorena, nós estamos fazendo a metade de todas as despesas dela lá desse treinamento da Jocum, e nós fazemos isso para todos que têm esse chamado missionário. A Lorena estará experimentando isso, e nós então contamos com você agora para orar por ela, para a sua família, que são 5 meses, não é fácil, morar com mais pessoas, depois é o tempo teórico, muitas coisas aguardam ela, então ela precisa de oração, e uma igreja enviadora é uma igreja que se preocupa, que ora, que intercede, que abençoa. Então, nós vamos orar pela Lorena, pela família dela, tem um agregado aqui também no meio, não é verdade? Chegou junto. É que eu chamei de manhã, ele estava sentadinho, falei, vem cá João, você também pode, já está fazendo parte da família, né? Então nós vamos orar para que a Lorena tenha essa experiência maravilhosa, e que o conselho da igreja continue investindo e olhando para missões sempre com muito carinho, através de tudo que vocês têm feito pela área missionária da nossa igreja. Estenda a sua mão para cá, vamos orar. Pai, nós enviamos agora a sua filha, na bênção e na graça do Senhor Jesus. Ela sairá amanhã às 10 da noite, então nós pedimos que essa viagem seja em paz, seja tranquila, e quando chegar lá que ela já sinta a experiência do Senhor começando, e que depois de 5 meses ela possa voltar com grandes palavras, grandes experiências para contar aos nossos jovens, adolescentes e à tua igreja, de como o Senhor agiu, formou e modelou o chamado missionário e vocacional da tua serva. Pai, protege da saída ao retorno, protege em todas as áreas, dá provisão financeira à sua família, a provisão financeira a essa igreja. Pai, que o Senhor continue abençoando e sustentando, e que essa casa sinta-se abençoada e fortalecida no Senhor, por enviar uma missionária e por ser um lar já de missionários. Pai, nós oramos e abençoamos essa família, e abençoamos a Lorena, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Então, você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Deus abençoe vocês. Pode voltar para o lugar de vocês. Deus abençoe. Enquanto nós cantamos essa canção, a nossa celebração está encerrada. E você que deseja ouvir o relatório financeiro da igreja, o que entrou no ano de 2019, o que saiu, quais são as nossas questões financeiras, se você quiser, você pode continuar no tempo. Logo no final dessa música nós vamos chamar para que você possa ouvir o relatório financeiro, tá bom? Você que quiser permanecer para participar e ouvir do relatório financeiro da igreja, você é convidado a permanecer. Se não, Deus abençoe, até a semana que vem. Vence bem em vir no culto da manhã. Deus abençoe e vá com Deus. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi
esmagado sem dizer uma só palavra.